disse que os dois estavam tentando ensinar os filhos a viverem com responsabilidade e também como donos de si mesmo. Apesar de abre uma empresa para criança, então põe ela de CEO. Põe ela de CEO da empresa, trabalhar 18 horas por dia logo. Por que você não faz isso, maluca? Porra, sim, que a responsabilidade da criança é não enfiar o dedo na tomada e não pular na piscina. É só isso que a criança tem que ter de responsabilidade. Cara, eu tenho um ódio dessa galera que fica enfiando criança em piano e francês e balé. Porra, a agenda da criança é mais cheia que a minha, cara. Trabalho, chego em casa, pá, gravo uns vídeos, a agenda da criança é balé, é piano, e é inglês, e é sei lá o quê, e escola trilingüe. Fala, galera, vamos reagir aqui. Eu achei interessante trazer esse vídeo para mostrar a fraude que é, né, essa galera influenciadora. Esse caso aqui era uma influenciadora de milhões de seguidores lá nos Estados Unidos, que ela tinha um desses canais onde ela mostra as crianças, mostra a família e ensinava como você cuidar dos seus filhos, né? O nome dela é Ruby Franklin, ela é uma americana e no vídeo dela, né, ela tem muitos canais aqui no Brasil que fazem parecido, né, ensinar como você criar seus filhos e tal. Só que aí, no meio dos vídeos, começou a acontecer coisas estranhas. A máscara vai caindo, né, no meio do vídeo, você começa a ver que não é natural aquilo. Pra vocês terem noção, ela vendia até curso. Ela vendia curso de como educar seus filhos. Toda a semelhança com o Brasil é mera coincidência, né? Vocês sabem que aqui no Brasil todo mundo vende curso de tudo, né? Tem maluco que paga 5 mil reais para almoçar com o Pablo Marçal, então não dá de duvidar de nada, né? O cara compra um curso de como ser cristão com o Pablo Marçal, também não dá de duvidar de nada, né? E a galera gosta de ser enganada. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu vou dar um play aqui no vídeo da Ju Cassini. Fortaleça o canal dela aí, quem quiser dar uma força. Vamos lá. A velocidade 1.5, né? que mostravam o dia a dia de famílias, vlogs diários mesmo, mostrando todo tipo de detalhe que estava por dentro daquelas pessoas e da vida delas. E a Ruby logo decidiu que ela ia criar um canal chamado 8 Passengers, ou seja, 8 passageiros, falando do casal mais os 6 filhos, e mostrar o dia a dia deles, mas também voltado para a educação. Ela queria muito mostrar para as pessoas como ela fazia para educar os filhos. E o canal dela bombou muito rápido. Naquela época, em 2015, apesar de terem vários canais que estavam surgindo, não era igual os dias de hoje, que a gente tem muitos influenciadores e as visualizações e os seguidores acabam se dividindo. Era um pouco mais concentrado. E só um ano depois, época de ouro do YouTube, né? Quem pegou um nicho ainda para desbravar, fez fortuna, né? a Ruby já acumulava dezenas e dezenas de views. E é claro que a gente tem toda aquela questão, quando uma família ou pessoas adultas estão filmando os filhos, se aquilo é algo que eles querem, se eles querem toda aquela exposição, ou se é algo que os pais desejam pros filhos. Eles não têm muita escolha ali. Assim que a Ruby começou a ficar mais famosa, ela deu algumas entrevistas para noticiários, dizendo que fazer os vídeos com a família fazia com que eles todos ficassem mais próximos. A família era mormon e vivia no subúrbio dos Estados Unidos. Mano, eu não sei se vocês sabem, essa religião mormon é extremamente conservadora. Mas é o conservador do conservador. Eles não aceitam nem transfusão de sangue, né? Sexo sempre sem preservativo, né? Também é proibido. Talvez por isso que ela tinha tantos filhos, né? Se o nome do canal é 8 Passengers, provavelmente é ela, o marido e 6 filhos, né? Bastante gente, 6 crianças. Deixa eu ver aqui se era 6 mesmo. 6 filhos, é isso mesmo, 6 filhos. Então, eu acho que é o povo mais conservador que tem são os mormons, né? Hoje, o canal foi banido, mas se você entrasse lá pra ver, os primeiros vídeos eram mais divertidos. Mostrava mais ou menos o que eles faziam no dia a dia, como eram as aulas das crianças, como era o dia a dia na cozinha, por exemplo, os filhos ajudando a fazer comida. Só que não demorou muito pra aparecerem algumas controvérsias. Em 2023, o canal 8 Passengers tinha mais de 2,5 milhões de inscritos. Só que a Ruby ficou muito conhecida por ter uma educação um tanto quanto rígida com os filhos. E essa educação rígida foi aparecendo aos poucos. Rígida do tipo maluca psicopata, né? Esse nível de rígido. De forma sutil em alguns vídeos que algumas pessoas já começaram a reparar desde o começo. Por exemplo, em um deles, a Ruby é vista falando pros filhos que eles perderiam o privilégio de jantar se eles continuassem com as brincadeiras de lutinha. Em outro, que foi um dos mais polêmicos, foi quando ela disse que a filha dela de 6 anos ia passar fome na escola porque ela esqueceu de preparar o próprio lanche. Ela dizia que ela precisava passar... Uma tadinha da menina, né, cara? A mulher tortura psicológica com crianças, tu quer punir, tira o videogame, não a comida, né? Se bem que Mormon nem devia deixar jogar videogame, né? Do jeito que os caras são
passar fome. E até as professoras do colégio ligaram pra Ruby dizendo que ela tava com fome, que ela precisava comer e que ela não tinha levado nada. Mas a Ruby, em um vídeo do canal, explica que a filha dela, de 6 anos, era responsável todos os dias pra fazer o próprio lanche. Como naquele dia ela tinha esquecido e ido pra escola sem, a punição seria ela passar fome. Ela inclusive disse: espero que ninguém dê comida e interfira dando almoço, porque desse jeito ela não vai aprender. Nas câmeras, o Kevin, o pai da criança, também defendeu a Uma criança precisa aprender, né, cara, esse tipo de coisa. A criança, ela vai aprender esse tipo de coisa já na adolescência, não 6 anos se tirar a comida da criança, cara. escolha. Ele disse que os dois estavam tentando ensinar os filhos a viverem com responsabilidade e também como donos de si mesmo. Apesar de Abre uma empresa pra criança, então, põe ela de CEO da empresa, trabalhar 18 horas por dia logo. Por que você não faz isso, maluca? Porra, sim, que a responsabilidade da criança é não enfiar o dedo na tomada e não pular na piscina. É só isso que a criança tem que ter de responsabilidade. Cara, eu tenho um ódio dessa galera que fica enfiando criança em piano e francês e balé. Porra, a agenda da criança é mais cheia que a minha, cara. Trabalho, chego em casa, pá, gravo uns vídeos, a agenda da criança é balé, e é piano, e é inglês, e é sei lá o quê, e escola trilingüe, e agora matemática, e o aula extra, e não sei o quê. Porra, cara, a criança, você já vai ter a vida inteira para se fuder, com agenda, com acordar cedo. Criança tem que acordar a hora que quer, cara, tem que deixar a natureza acordar. Você vai ter a vida inteira para se fuder. Você vai já começar encrencar a criança, tirar a infância dela, enchendo de responsabilidade, cara. Pô, cara, essa galera, eles querem que o filho ganhe do filho do vizinho e aí enfia um monte de coisa na vida do filho e estraga a vida da criança, cara. esse fato ter gerado muitas críticas, esse estilo parental mais autoritário parecia agradar muitas das pessoas que estavam assistindo. E a página dela só continuava crescendo. Agora veja bem, eu sei que algumas pessoas que estão vendo esse vídeo vão até concordar com algumas medidas que ela tomava pra educação. Só que muitas das pessoas que estavam visualizando os vídeos e endossando aquele tipo de comportamento mal sabiam do que realmente acontecia por trás das câmeras e não era mostrado. A queda do canal 8 Passengers começou em 2020. Agora, as pessoas que estavam vendo os vídeos começaram a ficar realmente preocupadas com o bem-estar das crianças. Diariamente, quando a Ruby postava vídeos da família, ela recebia diversas críticas. Em alguns dos vídeos, ela aparecia chorando e dizendo que as pessoas criticavam mesmo, que era muito difícil produzir conteúdo pra internet, que aquele era o modelo de educação que ela acreditava e que o marido também concordava, e eles só estavam Um modelo Hitler de educação, né? Modelo de tortura. mas que eles não queriam essas opiniões. E ela continuou compartilhando esse estilo dela. Em um desses vídeos, em 2020, um tipo de punição que ela usou com um dos filhos estourou a bolha daquelas pessoas que só consumiam conteúdo de maternidade. Nesse vídeo, a Ruby tava contando, ao lado do filho dela, que ele tinha perdido o direito de dormir no próprio quarto durante 7 meses e teve que passar esse tempo dormindo em um puff. E aí ela pediu pro filho explicar por que isso tinha acontecido e ele tinha recebido essa punição. Ele explica que em uma noite ele decidiu pregar uma peça em um dos irmãos mais novos. Ele fez o irmão mais novo acordar e se arrumar, fazer uma mochilinha ali, achando que eles iam pra Disney naquela madrugada. Os dois dividiam um quarto. Então a Ruby, como punição, decidiu que ele não ia mais dormir na mesma cama e disse que ele tinha mostrado que não conseguia administrar um quarto sozinho. O tom da discussão nesse vídeo foi bem leve, outros filhos que estavam participando do vídeo começaram a rir da situação e a Ruby parece ter ficado bem brava porque ela disse: bom, se você tá achando isso engraçado, talvez você precise de mais 7 meses dormindo no puff. E aí muitos espectadores ficaram meio perturbados com essa cena. Eventualmente, a Ruby cedeu à pressão das pessoas criticando o conteúdo dela e parou de postar no canal 8 Passengers. Vários outros membros da família da Ruby também tinham canais no YouTube que mostravam mais ou menos a mesma coisa que ela, o dia a dia das famílias. E agora que entra uma nova pessoa nessa história. Assim que a Ruby parou de postar vídeos no 8 Passengers, ela foi convidada para participar de um podcast chamado Connections, de uma terapeuta mormon local chamada Jodie Hildebrand. Você vê que Não, nem vou comentar o que eu ia comentar, melhor. Agora, a Jodie era uma terapeuta muito reconhecida naquela comunidade. Todas as pessoas que estavam passando por problemas na família ou com a maternidade, com os filhos, eram convidados a se juntar a ela, a fazer alguma sessão de terapia com ela. Só que a Jodie, desde o começo, já tinha uma história polêmica. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. A Ruby, junto com a Jodie, também começou a postar em uma página de mídia social chamada Mães da Verdade. Essa página também Duas malucas, né? Aí, ó, as duas malucas. recebeu críticas semelhantes ao canal 8 Passengers pelos controversos conselhos que os pais davam ali. Em um dos episódios do podcast, ela explicou por que ela tinha parado com o canal principal. Ela disse que queria proteger os filhos, porque as pessoas estavam dando muitas opiniões. O podcast, com as duas conversando, também recebeu diversas críticas. E aí, com essa fama da Ruby de ser uma mãe muito estrita, as pessoas na internet começaram a reviver momentos problemáticos do que ela fazia e surgiu um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado exigia que as autoridades investigassem os incidentes e também acionava os serviços de proteção à criança. E os vídeos de pessoas dando opiniões de indignação com relação à família dos Frank recebeu milhares e milhões de visualizações no YouTube e no TikTok. Por exemplo, apareceram vários vídeos da Ruby negando refeições para as crianças. A Ruby e o Kevin, como resposta, disseram que alguns perfis críticos nas redes eram mal intencionados e tinham editado clipes fora de contexto. Em uma entrevista ao Insider, ela disse o seguinte: eles procuravam só espalhar ódio. Esse era o seu único objetivo. Uma pessoa razoável não teria visto aquele vídeo e pensado. Ela Lembra vocês de alguma coisa isso? Quando você fala uma verdade, o que você escuta é que você está espalhando ódio.
Lembra vocês algum país, né, onde todo mundo é acusado de discurso de ódio? Nossa, é uma coincidência, né, uma grande coincidência. Maltrata crianças. E só pra vocês terem noção das polêmicas do podcast da Ruby e da Jodie, elas, por exemplo, minimizavam a gravidade de transtornos alimentares, culpavam as vítimas de estupro e criticavam os imigrantes nos Estados Unidos. Elas faziam vários comentários sociais e políticos que deixavam muitas pessoas irritadas. Mas foi só em agosto de 2023 que a justiça decidiu tomar uma atitude. É claro que quando as coisas já estavam muito graves. Quando o filho de 12 anos da Ruby foi até o vizinho pedindo ajuda, os policiais foram até a casa dela. Na verdade, naquela época... Que satisfação ver isso aqui, né? Os caras pegando finalmente alguém que faz esse tipo de barbaridade, cara. Pena que não dá de fazer o que a gente queria que fizessem, né? Deixar essa mulher sem comer, dormindo num puff. Já fazia um ano que a Ruby e os filhos estavam morando junto com a Jodie. Os filhos mais velhos, maiores de 18 anos, já tinham saído de casa. Então, além dos policiais investigarem a casa da Jodie, onde eles encontraram outros filhos em situações perturbadoras, eles também foram na casa da Ruby, que no caso estava desocupada. Quando o garoto de 12 anos foi examinado no hospital, ele apresentava marcas de fita adesiva em volta dos pulsos e dos tornozelos, e ele pedia comida e água. Na casa da Jodie, a filha de 10 anos também estava em condições físicas semelhantes de desnutrição, e aí as duas crianças foram levadas ao hospital e... Vamos dar um pause aqui, galera, para mostrar o momento que a criança pede ajuda. Essa daqui é a gravação da ligação que o vizinho... O que essa criança fez? Ela pulou o muro, escapou, né, do confinamento, correu, pediu ajuda para o vizinho, e o vizinho ligou para a polícia, e agora a gente vai escutar a gravação do vizinho, né, falando com a polícia, e bom que vai dar de ver a casa que ela morava, para vocês terem uma ideia como que era. 911 phone call. Frankie's 12-year-old son, RF, who we know to be Russell, climbed out of a window at the home of Hildebrand. He ran to... Olha a casa deles, cara. Que casa estranha, né? É uma casa sem janelas, vocês estão vendo? É uma casa sem janelas, totalmente fechada num deserto, longe da porra toda. Tipo, é a garagem e é isso aí, entendeu? Tem gente que gosta de morar assim, isolado, né? É bem da cultura dos Mormons isso, não se misturar. Mas isso daqui, porra, isso daqui cheira cativeiro, né? Olha só, imagina morar aqui, não ter vizinho, não ter criança pra brincar. Você tem que brincar com seus irmãos sempre. Pô, uma hora enjoa, né? a neighbor and asked him to call the police. 911, the address of your emergency. Tell me exactly what's happened. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. We know there's been problems at this neighbor's house. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry, and he's thirsty. He asked us to call the police. What's So his he's name? very afraid. This kid has obviously been... I think he's been detained. He's obviously covered in wounds. I mean, we need the cops here as soon as possible. Yeah, it appeared that Você vê, o cara se emocionou, né? O cara viu a criança, ele se ligou que era um sequestro não, né? Mas era um cárcere, a criança estava mantida em cárcere e ficou emocionado, né? Vamos voltar pro outro vídeo. Ficaram bem. Assim que a situação foi descoberta, tanto a Ruby quanto a Jodie foram levadas pra prisão. A filha mais velha da Ruby, de 20 anos, assim que viu as notícias, postou no Instagram dela uma foto dos policiais na frente da casa e escreveu, finalmente. Depois ela escreveu, hoje foi um grande dia. Eu e minha família estamos muito felizes por a justiça estar sendo feita. Há anos que tentamos contar à polícia e ao CPS sobre isso e estamos muito felizes por eles finalmente terem decidido intervir. Dias depois, as 3 irmãs da Ruby, que também... Você vê, né? Não adiantou os filhos denunciar, não adiantou abaixo-assinado, precisou o piá quase morrer pra aí fazerem alguma coisa, né? É foda isso, cara. Puta que pariu. Imagina se fosse aqui no Brasil, então, né? Aqui no Brasil iam deixar o piá morrer, provavelmente. tinham canais no YouTube, também se manifestaram apoiando. Mas aí, se você for aviãozinho do tráfico, aí tá tudo bem, né? Aí, pô, aqui, cara, aqui no Brasil, puta que pariu, cara. Essa criança... a prisão dela. Elas disseram que nos últimos 3 anos elas mantiveram silêncio relacionados aos assuntos da Ruby em respeito e proteção aos filhos dela. E elas também disseram que tinham feito tudo pra garantir que as crianças estivessem seguras. Mas assim, na minha opinião, as 3 sabendo do que estava acontecendo e não falando nada pra proteger as crianças, como vocês estavam protegendo? Elas só estavam sofrendo maus tratos. E elas também pareceram querer tirar o delas da reta. Elas expuseram nas próprias redes sociais o seguinte: não nos sentiríamos bem em avançar com conteúdo regular sem abordar os acontecimentos mais recentes. Assim que o fizermos, não comentaremos mais sobre isso. Ruby foi presa, o que precisava acontecer. Jodie foi presa, o que precisava acontecer. As crianças agora estão seguras, o que é a prioridade número 1. E é bem bizarro esse caso, porque parece que várias pessoas próximas da família sabiam do que estava acontecendo e não fizeram nada. Por exemplo, um vizinho que morava perto da família disse que alguns meses antes da Ruby e da Jodie serem presas, eles já tinham visto alguns sinais de alerta que fizeram com que eles denunciassem algumas coisas para as autoridades. Ele disse que eles viram algumas coisas estranhas, mas que não pensaram que as crianças estivessem sofrendo abusos nesse nível. E é claro que com a prisão foram descobertos outros tipos de abuso que não estavam na internet. E daqui a pouco eu vou citar pra vocês. Quase uma semana depois das prisões, tanto a Ruby quanto a Jodie foram acusadas de 6 acusações de crimes de abuso infantil. O YouTube, depois da prisão da Frank, excluiu os 2 canais, tanto o H Passengers quanto o podcast Connections. Eles também disseram que estavam dispostos a excluir
excluir qualquer canal que pretendesse reenviar os conteúdos delas. Com a explosão desse caso, uma sobrinha da Jodie veio a público contar o que ela já tinha sofrido com a família. O nome dela é Jessie Hildenbrandt, e ela disse que vivia com os pais e ela era uma criança tranquila, até que quando ela chegou na adolescência. Essa menina aqui tem algum trauma, hein, galera? Tem, sei lá, um fucking ser aqui, tipo, pagão tatuado, uma mulher com um esqueleto chorando uma lágrima de sangue, mais furo no nariz do que a gente tem na nossa conta bancária. Ela começou a ser um pouco mais rebelde. Os pais meio que ficaram fartos daquela situação. Parece aqueles cheque sem fundo, né, que ganha um monte de carimbo. Falaram, agora você vai morar com a sua tia Jodie. A Jessie não entendeu muito bem porque ela precisava mudar de casa. Mas assim que ela chegou lá, tudo ficou bem claro. Os métodos de educação da Jodie eram extremamente graves. Ela teria passado por esse abuso durante 1 ano. E apesar disso já ter acontecido 10 anos atrás, a Jessie disse que era bem semelhante com o que ela vê com a família da Ruby. Em uma entrevista, ela disse que ela era diversas vezes Essa mina, ela foi traumatizada pro resto da vida, né? Puta que pariu. amarrada, presa com fita Pra alguém se flagelar com tanta tatuagem assim, ela... adesiva, vendada, era isolada severamente e também sofria vários abusos emocionais, espirituais e psicológicos. Ela também disse que a Jodie frequentemente dizia pra ela que ela não devia ficar perto de outras pessoas e que era perigoso ficar perto dela. Ela também disse... Coitada, e olha os desenhos que ela se tatua, né? Só coisa... Um palhaço chorando, mais uma caveira... que às vezes era forçada a ficar isolada por 12 horas por dia, forçada a dormir ao ar livre na neve e que a Jodie... Não, calma, vou ter que voltar aqui, galera. era perigoso ficar perto. E olha as pinturas, né? Provavelmente é dela ou no mínimo ela que escolheu. Cara, essa menina tá destruída, né? Psicologicamente destruída pelo que ela passou. Dela. Ela também disse que às vezes era forçada a ficar isolada. Nossa, eu nem tinha reparado essa corrente no pescoço. Tipo, olhem a... Não é ironia a palavra, né? Mas chega a ser... Tipo, ela passou por tortura e hoje ela se mutilou se tatuando, se enfiando piercing, e ela anda com uma corrente no pescoço, cara. Realmente isso aí gravou no inconsciente dela, né? Por 12 horas por dia, forçada a dormir ao ar livre na neve, e que a Jodie tinha acusado ela de ser viciada em sexo. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, a Jodie e a Ruby foram presas, mas e o marido da Ruby, o Kevin, o que aconteceu com ele? No final de novembro do ano passado, o Kevin pediu o divórcio da Ruby. O advogado do Kevin disse que por conta da Jodie, o comportamento da Ruby mudou. Bostão, né? O típico bostão que tá ali, não sabe nem onde tá, né? Mais perdido que filho da puta em Dia dos Pais. Que cara covarde de merda, né, cara? Esse cara merecia... Porra, se fuder mais que a mulher, se duvidar. Que a Jodie seria responsável pelo isolamento da Ruby, tanto do marido quanto dos filhos. Por isso que a Ruby estava morando na casa da Jodie e não mais com o Kevin. E que por conta disso, ela teria sido exposta a um senso distorcido de moralidade, moldado pela influência dessa mulher. Então, de acordo com o advogado do Kevin, ele Sempre é culpa do outro, né? É as más influências, né? Todo mundo é má influência e ninguém é o culpado. não teria nada a ver com esse abuso, porque ele teria acontecido depois que a Ruby foi morar com a Jodie. Mas é bizarro, porque em vários vídeos do canal, o Kevin ainda tava com ela, tava presente e tava concordando com aquele tratamento mais rígido. Além disso, pouco antes da Ruby ser presa, ela mandou uma mensagem pro Kevin, dizendo que ela precisava de ajuda, que era urgente. Então assim, até que ponto os dois estavam realmente separados? Os advogados da Ruby disseram que ela tinha aceitado se declarar culpada de 4 declarações de abuso infantil, em troca de 2... Provavelmente esse cara fazia o que ela mandava, né? O típico pau mandado, pra também não ser punido, né? Não ficar sem vocês sabem o que, né? É o que a maioria dos homens se sujeita, né? Eles vivem numa escassez e aí o cara não quer ficar sem, faz o que a mulher manda, o tipo pau mandado, mangina, lambe-salto. O lambe-salto padrão. delas serem... Por isso que esses homens são perigosos, cara. Esses homens covardes que fazem tudo por aprovação de mulher, esses caras não valem nada, eles são tão perigosos quanto. rejeitadas. E eles também culparam a Jodie por tirar vantagem da Ruby e influenciá-la a abusar dos seus 2 filhos mais novos. Então, pros advogados dela, a culpada da situação toda foi a Jodie, que acabou manipulando ela a abusar dos filhos. E no relatório dos promotores, a gente tem uma lista extensa do que acontecia lá dentro. E eu vou citar pra vocês. Fica aqui o alerta. Um dos filhos mais novos teria sido obrigado a trabalhar ao ar livre, sem sapatos, no calor do verão, e às vezes era forçado a permanecer ao ar livre a qualquer hora do dia e da noite por longos períodos de tempo. De acordo com o relatório, isso resultou na criança sofrendo queimaduras solares graves e repetidas que causaram bolhas. As crianças também teriam sido negado água adequada e alimentação suficiente, além delas terem sido punidas quando foram flagradas bebendo água em segredo. Além disso, eles eram isolados de outras pessoas e a eles era negado... Caralho, né? Era negado o básico, né, cara? Não era, tipo, tirar o videogame, tirar a mesada.
qualquer forma de entretenimento, como jogos ou livros. Em julho, um dos filhos teria tentado fugir. Como punição, ele teria tido as mãos e os pés regularmente amarrados, às vezes com corda e algemas que cortavam sua pele. A Ruby também admitiu ter chutado um dos filhos enquanto usava botas e também manteve a cabeça dele debaixo d'água, cortando o oxigênio e colocando as mãos sobre o nariz e a boca dele. Além disso, tiveram momentos em que a Ruby e a Jodie alegavam que as crianças estavam possuídas e que precisavam de algum tipo de punição para serem exorcizadas. A Jodie, por outro lado, além das acusações, Caralho, cara, que... Eu ia fazer uma piada agora, mas não tem clima. ela também tinha outras. Ela já tinha sido acusada por má conduta no trabalho dela, por ter vazado informações confidenciais de uma cliente pra igreja. E é claro que ela também tinha sido acusada de abuso pela sobrinha. A filha mais velha da Ruby deu vários depoimentos nas redes sociais e postou várias coisas falando sobre o assunto. Ela tinha conhecimento que a mãe dela era abusiva, mas assim que ela se tornou maior de idade, ela mudou de casa. Ela tentava ajudar na situação em casa, às vezes ela ficava sabendo algumas coisas sobre os irmãos mais novos. Por exemplo, um vizinho denunciou uma vez que talvez as crianças tivessem sido deixadas sozinhas por 5 dias. E aí quando ela ficou sabendo disso, ela ligou pra polícia, a polícia foi até a casa, tentou bater na porta, ninguém atendeu, mas eles conseguiram ver as crianças lá dentro. 2 dias depois da prisão da Ruby, no dia 1º de setembro, o Kevin se pronunciou dizendo que queria prestar queixas contra a filha. Ele estava acusando ela de ter entrado na casa deles e tirado bens sem autorização. Ele disse que a filha teria roubado alguns diários eletrônicos que estavam desaparecidos. Só que ela tinha levado os itens desaparecidos pro departamento de polícia. Esses itens eram 3 tablets, 3 telefones celulares, 3 câmeras, uma pilha de diários escritos e passaportes do Kevin, da Ruby e para todos os filhos. De acordo com o relatório policial, o Kevin teria desistido de prestar queixa. E depois ele começou a trabalhar junto com a filha, de acordo com o advogado dele, juntos no passado e retomando um relacionamento amoroso e saudável entre pai e filha. Kevin ainda tá tentando entender e corrigir o mundo de cabeça para baixo que lhe foi dado. Esse cara devia estar preso. Não entra na minha cabeça esse cara não ter sido preso. É muita coisa pra lidar ao mesmo tempo. A filha mais velha disse que teve várias crises de pânico e ansiedade ao saber o que realmente estava acontecendo, mas ela tá tentando seguir a vida apesar de todas as coisas horríveis que estavam acontecendo. O juiz do caso decidiu que a sentença da Ruby vai ser dada agora em fevereiro. Então, por agora, a gente tá nessa situação. A Ruby e a Jodie estão presas, o Kevin não recebeu nenhuma acusação porque ele não tava morando na casa e tava afastado da família já fazia 1 ano, e os filhos agora estão bem, estão sendo cuidados por outras pessoas. Agora, elas aguardam sentença e resta a gente esperar qual vai ser o resultado. Esse caso me lembrou bastante o caso da família Turpin. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês Já tem verem o aqui no canal resultado, depois. tá, galera? Eu vou adiantar pra vocês aqui o resultado. Só achei legal trazer um vídeo aqui da doutora Ana Beatriz. A doutora Ana Beatriz diagnostica essa mulher como psicopata, né? Então vamos dar um play aqui no que a doutora Ana Beatriz tem a dizer. Não, porque a mãe é psicopata. Doutora Ana Beatriz, recomendo, tá, galera? Ela fala aí principalmente sobre os psicopatas, ela fala coisas muito interessantes. E eu garanto para vocês que, no mínimo, vocês já conviveram. Então, não é psicopata que assassina. Qualquer pessoa pode ser psicopata. Ela não necessariamente tem que matar para ser uma psicopata. Nem vai existir, porque ela é capaz de vender aquela filha por causa de um órgão, né? Prostituir a filha para ter um trocado, numa boa, sem o menor constrangimento. Então deve ser muito difícil você ter uma mãe que te joga no perigo como se fosse amor. Mas também não tem muitas mães psicopatas. Você falou que eu gostei que as mulheres psicopatas são mais simuladas, são mais difíceis de você são mais identificar. simuladas, mas ao mesmo mais tempo... inteligente, de uma certa maneira, racionalmente. Até pra jogar mais com um jogo melhor com a sociedade. Ela não pode criar uma... Não acho que seja inteligente, é só porque é um nível de absurdo tão grande que elas fazem que você chega a duvidar que aquilo possa ser verdade, sabe? Você pensa, cara, não é possível que ela vai estar fazendo isso com os filhos dela em troca de view no YouTube. Mas está, entendeu? Então, esse mito dos psicopatas serem inteligentes, galera, não é porque ele tem um QI maior. É porque ele está disposto a fazer coisas que ninguém com um mínimo de senso de moral e ética faria. Máscara social certinha. De uma boa então, mãe. vou ter 2 filhos, vou ter um cachorrinho. Não teve uma agora, uma influencer que fazia vídeos famosíssimos de educação de filho. Quando foi ver, ela maltratava os filhos. Vê pra mim. Aí, há pouco tempo, uma influencer de educação americana. E os filhos viviam em casa sob tortura. Ela foi descoberta e ela vendia cursos de como ser uma grande mãe. Como ser uma mãe, como educar as crianças. Isso não tem nada a ver com síndrome de Munchausen, sem procuração, nada disso. Essa parada do vender curso é o que me pega mais, galera. Vocês sabem a quantidade de vendedor de curso que tem aí, né? É curso de finança, é curso de aprender a namorar, é curso de pegar mulher, é curso de criar filho, Porra, cara, e é pagar mentoria. A tal da mentoria, pra mim, é o pior de todos, entendeu? Então, tem, né, as pessoas aí que fazem um trabalho bom, mas a maioria é para formar dinheiro, né? Então, esse caso prova mais o de sempre, né? Que tudo na internet é uma fraude. Tudo não, né? A maioria desses influencers aí de família perfeita, casal perfeito. Eu mostrei em outro vídeo aqui aquele maluco lá que era casado com a delegada, que era tudo uma fraude, né? O cara batia na mulher, batia nas ex.
Você que segue essa galera que fica postando família perfeita, simplesmente pare, entendeu? Simplesmente pare, galera. Se vocês pararem de dar atenção, essa galera vai acabar por si só, entendeu? Porque eles vivem da atenção que é dada. Então, para concluir aqui, a Ruby Frank foi condenada a 60 anos de prisão, né? Foram 4 penas consecutivas de 15 anos cada, uma para cada filho que foi vítima. E aí teve o canal derrubado, né? Muito parecido com o que rolou agora com alguns canais nossos aí, né? Por causa da adultização, apesar de ser diferente, é parecido. E é isso. Deem sugestões aí, pessoal. Quem puder me ajudar, eu sou novo no YouTube. Agradeço bastante aí e um abraço.